Aleluia, que maravilha, que bom que você está aqui nessa noite, para que unidos possamos aqui prestar o nosso culto ao Senhor, prestar o culto ao Senhor, porque é para isso que nós estamos aqui nessa noite. Que bom que você tomou essa decisão de vir até aqui. O Ender aqui na hora da ministração aqui, ele disse algo muito importante. Ele disse que você decide se você quer ser cheio da presença de Deus, se você quer ser, melhor dizendo, se você quer ser tocado por Deus ou não. Se você decidir chegar até aqui a igreja, irmãos, ficar sentado aqui e falar, eu não levanto, eu não faço nada, eu vou ficar na minha. Irmãos, todos nós temos esse poder da decisão, amém? Nós precisamos entender algo que Deus, Jesus, Ele não violenta ninguém. Jesus, Ele te respeita, amém? Algumas coisas nós precisamos quebrar, não é algo que chegar aqui o pastor, por isso que nós sempre deixamos claro, quando eu falo, irmãos, levante as suas mãos, eu não estou te obrigando a levantar as suas mãos. Quando eu falo com você, irmão, faça isso, eu te instruo a isso, eu não estou te obrigando. Porque na verdade o poder da decisão é seu. Você decide o que você quer. Você decide aqui se você adora. Você decide se você crê na palavra de Deus. Você decide se você participa do culto ou não. Você decide. Não sou eu que decido por você. Minha mente agora foi lá atrás, lembrei de um programa que tinha que falar, você decide. Quem lembra aí? Ixi. Lembra? Irmão, o tempo está passando, hein? Meu Deus do céu. Você decide. Lembrei que agora, irmão, misericórdia. Irmãos, então, é algo muito interessante que eu e você precisamos ter a nossa mente renovada para isso. Precisamos ter esse entendimento. Se você chegou até aqui, você decidiu, pronto, acabou, irmão. Não tem demônio no inferno, não tem anjo no céu que vai te impedir, não. Você decidiu vir para a igreja hoje, você está aqui, não está? Se você decidisse ficar na sua casa, você ficava também, pronto, acabou, simples assim. Se você chegar aqui e você decidir adorar a Deus, você vai adorar. Se você decidir não adorar, é uma escolha minha, é uma escolha sua. Cada um temos esse direito de escolha e sabendo que todas elas que nós fizemos, nós teremos consequências, quer sejam boas, quer sejam ruins. Amém? Irmãos, vamos compartilhar a palavra de Deus nessa noite e logo depois, no final, eu vou fazer os dízimos e a oferta. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de... Irmão, primeiramente, antes de nós começarmos aqui, pode tomar só água aí, Bruno. Antes de nós começarmos aqui, eu quero falar algo com você que está aqui nessa noite. Às vezes é a primeira vez que você está vindo aqui na igreja Braços do Pai. Tem alguém nos visitando aqui hoje pela primeira vez? Tem alguém? Tem alguém? Amém, sejam bem-vindos, seja bem-vindo vocês também. Tem mais alguém do lado de cá que eu não vi? Tem mais alguém? Os irmãos, sejam muito bem-vindos à igreja Braços do Pai. Aqui é a casa de Deus, aqui é a casa do Senhor. E vocês são filhos, então aqui é a casa de vocês também. Então, não se sintam constrangidos em nada por alguém. Fiquem à vontade aqui para prestar o seu culto a Deus e receber uma palavra da parte do Senhor. Eu me chamo pastor Washington. Sou um dos pastores aqui dessa igreja, tem ele também atrás, a pastora Natália também, que é pastora aqui da igreja, e estamos aqui para servir ao reino de Deus e servir vocês com tudo aquilo que nós podemos somar na sua caminhada com Cristo. Irmãos, o que eu quero falar aqui antes de eu entrar na palavra, e eu quero compartilhar isso aqui que eu entendo que é de muita importância. Irmãos, se porventura você está aqui, como eu disse, é a sua primeira vez aqui na igreja Braços do Pai, ou primeira vez em uma igreja evangélica, vamos dizer assim, ou você que está aqui há mais tempo, e hoje nós temos aqui o culto da ceia, ela é de quem, irmãos? É minha ou é do Senhor? Temos aqui o culto da ceia do Senhor. Eu quero dizer para você que está aqui pela primeira vez na igreja Braços do Pai, ou você que já tem há mais tempo, e por algum motivo, algum dia você frequentou outros lugares com o nome igreja, e te mostraram uma igreja ou te mostraram algo que não é a verdade da igreja. E eu preciso que você entenda, e nós vamos falar isso aqui à luz da palavra de Deus, disso que eu quero compartilhar com vocês aqui, que eu senti no coração de compartilhar. Se porventura você chegar a ser convidado a vir uma igreja, isso te gera uma repulsa, ou se muito mais no dia da ceia você entende que é um dia a qual você aqui vai ser apontado, a qual você vai ser julgado, a qual vai ter uma pessoa aqui, um juiz aqui, um legislador, vai ter alguém aqui para te condenar, para te apontar. Se porventura você ouvir falar de culto ao Senhor, você ouvir falar de igreja, te cheirava algo, porque olha, vão chegar lá, vão me apontar, porque as pessoas que já vão na igreja há mais tempo, e eu que estou vindo pela primeira vez, eles são santos, eles são perfeitos, eles não pecam, eles não erram. Se te passaram essa imagem, se te venderam isso, eu quero dizer para você que hoje que mentiram para você e mentiram feio.
Essa pessoa que está do seu lado aí, dá uma olhadinha aí para ela aí. Ela é feita de qual matéria? Tem algum robô do seu lado aí? Tem alguém feito de alguma matéria diferente de você? A única coisa que difere aí é que uns é mais alto, uns é mais baixo, uns é mais magrinho, uns é mais cheinho, uns é cabeludo, uns não tem nada. E assim por diante vai, o que difere é isso. Mas somos todos feitos do que? Da mesma matéria. E assim todos nós que estamos aqui, todos, sem distinção de pessoas, do maior ao menor. Há algo aqui que nos coloca diante de Deus, que todos nos encontramos na mesma situação e carecemos e dependemos. Coloca para mim, por favor, Romanos 3, 23. E através aqui desse versículo que nós vamos ler, eu quero que seja desconstruído algumas coisas na sua vida que se porventura tiveram construído, que construíram na sua vida. Eu quero que nessa noite, através da palavra de Deus aqui nesse versículo, e esse não é a palavra que eu vou pregar aqui, mas eu senti no coração de compartilhar isso com todos vocês que estão aqui, que você precisa entender isso, quebrar esse paradigma, quebrar essa resistência. E como eu disse, porventura te mostrar um dia que a igreja só tem gente santo, só tem gente perfeito, tem gente que não erra, tem gente que não peca, tem gente que não vacila. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Nós só vamos assumir essa forma quando Jesus vier nos buscar e nós estivermos com Ele. Aí 100%, lá não há pecado, lá não há dor, lá não há morte, todas essas coisas são passadas. Mas enquanto nós estamos aqui, é luta diariamente cada um de nós que estamos aqui. Então, irmãos, esse versículo aqui, ele já vai desconstruir toda essa narrativa que fizeram para você, ou que te falaram para você um dia que igreja é lugar, que todo mundo que está aqui não erra em você, que às vezes está lá fora no sentido de que não congrega, que não participa de uma igreja, às vezes até se sentir constrangido de entrar aqui, porque às vezes te falaram que aqui só tem santo, aqui só tem pessoa que não erra, só tem pessoa que não pega. Vamos lá. Pois algumas pessoas, uma classe pecaram, amém? Não. Pois todos, vamos ler junto? 1, 2, 3. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, sem exceção, do maior ao menor. Então, irmão, você que está aqui, que é a primeira vez que você está vindo aqui, eu que estou aqui há mais de 10 anos, seja na caminhada, 15, 20 anos, todos nós pecamos e carecemos e dependemos da misericórdia e da graça de Deus na nossa vida. Então, irmãos, entenda isso nessa noite. Se te venderam isso, como eu disse aqui, se falaram com você, deixa eu dizer algo para você, nós aqui que estamos aqui, eu, pastor Washington, eu erro, eu falho, mas uma diferença de você caminhar com Jesus, de você reconhecer Jesus como seu Salvador, e você fazer o processo de conversão, o que vai diferenciar nós não nos deleitamos na prática do pecado. Porque se você se deleita na prática do pecado, se você ama o pecado, se você gosta de pecar, aí, irmãos, nós já entramos em um outro contexto, e a Bíblia me diz bem claro, daquele que ama as práticas do pecado. Então nessa noite, você que está aqui, você precisa entender isso, que todos aqui pecaram, todos aqui erraram, e carecem e dependem da graça e da misericórdia de Deus. Você que está aqui nessa noite, você pecou, irmão. E se porventura no nosso meio tem alguém que diz aqui que não pecou, a Bíblia vai me dizer que esse já cometeu o pecado. Então, irmão, se já tiver alguém que eu chegar a falar, vocês todos aqui pecaram, vocês aqui erraram, mas eu, pastor Washington, eu não pequei, eu não errei, já cometi pecado. Eu já errei, já pequei. Então todos vocês que estão aqui, e eu, nós pecamos. E nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. O que vai diferir é se você hoje, nessa noite que está aqui, como eu disse, pela primeira vez. Você que às vezes hoje é o seu primeiro dia num culto. Você precisa entender que você precisa reconhecer Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador, porque essa graça é para você também. Você vai errar, você vai vacilar, mas a diferença é, você não vai se deleitar nas práticas do pecado. Entenda, todos pecaram, longe estão de Deus. Quem nos faz essa reconciliação é Jesus Cristo. E nessa noite, se você falar, Jesus, eu te reconheço como esse caminho, eu te reconheço porque sem o Senhor eu estou longe do Pai.
e você fazer uma oração dizendo que você reconhece, que você o aceita como seu Senhor e Salvador, a partir desse dia, você começa a andar no caminho da verdade da vida, que é Jesus. Todo homem, toda mulher precisa de fazer esse ato, de se entregar para Jesus. Você que está aqui nessa noite, você que entende que você precisa de se entregar para Jesus, você que entende que você pecou, que você errou como eu, como Bruno, como essa pessoa que está do seu lado, mas o que difere é que eu reconheci Jesus como meu Senhor, meu Salvador, porque sem Ele, irmãos, nós não conseguimos. Então você que está aqui nessa noite, que você deseja no seu coração, que você entendeu que todos aqui pecou, não tem ninguém melhor e pior do que ninguém aqui não tem, não tem. E nos perdoe se por algum dia você chegou aqui, entrou aqui e você chegou a esse entendimento. Eu te peço perdão como pastor aqui dessa igreja. Se algum dia você chegou aqui, você chegou a esse entendimento que nós estávamos te jogando para fora, que nós estávamos te humilhando, irmãos, diferente é a palavra de confronto. A palavra ela vai te confrontar, te mostrar que o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. Isso nós não vamos deixar de falar. Nós não vamos fugir da palavra aqui não. Isso aqui nós vamos te mostrar. Isso aqui nós vamos te mostrar. Então, irmãos, aqui nós estamos todo mundo na mesma. Então você nessa noite, feche seus olhos aí, curve sua cabeça. Eu quero fazer essa oração aqui para a sua vida. E aqui nós já vamos compartilhar a palavra e nós vamos para a ceia do Senhor. Curva a sua cabeça aí. E agora você vai refletir um pouquinho nisso que eu acabei de te falar aqui. Qual é a sua desculpa? Qual é a minha desculpa para mim não me entregar para Jesus? Ele morreu e nós vamos ver isso aqui. Ressuscitou. Todos que estão aqui pecaram. Não tem nenhum aqui, irmão. Ah, eu sou bonzinho demais que eu pago minhas contas. Não, você tem que continuar fazendo isso mesmo. Isso é algo bom que você tem que fazer. Mas também não quer dizer que você não paga suas contas em dia, que você é um sem vergonha. É a diferença, irmão. Tem gente que é caloteiro, tem gente que está passando aperto mesmo. Isso aí, a maioria da população do Brasil hoje está desse jeito. Então, pera aí, não vamos generalizar não. Tá? Tenha paz no seu coração. Aí o pastor falou que eu não pago minhas contas, eu sou caloteiro. Não, não, pelo amor de Deus. Quem não tem uma conta atrasada hoje, atira a primeira pedra, irmão. Tá vendo? As coisas aqui é na realidade, irmão. As coisas aqui é na realidade. Irmãos, reflita nisso que foi falado aqui nessa noite aqui. Sobre que todos nós pecamos e carecemos da misericórdia e da graça de Deus. E a boa notícia que eu tenho para te dar é que essa misericórdia, essa graça, ela está aqui sobre a sua vida. Porque você se levantou, porque você está aqui. Porque se ela não se renovasse sobre a sua vida, você nem aqui estaria. Então hoje o que te impede de você, com as suas palavras, com o seu coração e com a sua boca, receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Porque o que vai nos livrar do ataque do inimigo é somente por Jesus Cristo. Então você que está aqui nessa noite, que nunca havia feito isso, de entregar a sua vida para Jesus, de fazer essa oração falando: ah, Jesus, eu te reconheço, eu pequei, eu errei, eu preciso do Senhor mesmo, eu preciso da tua graça, da tua misericórdia na minha vida. E você hoje queria fazer essa oração entregando a sua vida para Jesus? Levante a sua mão no seu lugar e nós vamos aí orar por você. Você que entendeu que você precisa fazer isso. Eu não estou te chamando para você aceitar a igreja Braços do Pai. Eu não estou te chamando para você aceitar o pastor Washington aqui. Não, eu estou te falando para você entregar a sua vida para Jesus Cristo. Porque todos pecamos e carecemos e dependemos de Jesus. Então nessa noite, você que está aqui, alguém no nosso meio quer entregar a sua vida para Jesus? Se você quiser, irmão, é só levantar sua mão do seu lugar, nós vamos chegar uma pessoa e vai orar por você. Fazendo essa oração, essa confissão, que você está entregando a sua vida para Jesus. Alguém no nosso meio? Irmãos, estou fazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus me direciona a fazer. Alguém no nosso meio quer entregar a sua vida para Jesus hoje, agora, desfrutar dessa graça? Não perca essa oportunidade. Jesus, amém. Tem uma jovenzinha aqui, que maravilha. Chega próximo dela aqui, pastora Natália. Amém, que maravilha. Oh, gente, Deus é maravilhoso demais. Mais alguém nessa noite? Irmão, deixa eu dizer algo para você.
Somente em Cristo nós temos a salvação. Foi por meio dele e através dele. Nada te impede hoje de você se entregar para Jesus, a não ser que você quer viver uma vida deleituosa, uma vida no pecado. Aí você já fez a sua escolha também. Mas alguém quer entregar a sua vida para Jesus aqui hoje? Nós vamos orar para a jovenzinha aqui. Você que se afastou, você que estava longe dos caminhos do Senhor, nessa noite você quer retornar para os caminhos do Pai, você quer cair em si, como aquele jovem fez, e você quer retornar para os caminhos do Senhor. Tem alguém no nosso meio aqui nessa noite? Alguém que quer retornar para os caminhos do Senhor? Se tiver, nós vamos orar pela sua vida, irmãos. Se não tiver, nós vamos orar aqui pela vida aqui da irmãzinha, porque já está tendo festa no céu, irmão, e pronto, acabou. Nós podemos até ceiar aqui e ir embora, irmão. Porque é isso. Jesus veio para buscar e salvar todo aquele que está perdido. É isso que importa. Jesus está te chamando. Como eu disse, eu não estou te chamando para você aceitar uma religião. Eu não estou te chamando para você aceitar uma placa. Eu estou te chamando para você reconhecer aquele que deu a vida por você, por amor. Um amor incondicional. Amém? Traz ela aqui, pastora Natália. Vamos orar pela vida dela. Ô, gente, que gracinha. Estenda suas mãos aqui. Pai, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel em tudo que o Senhor faz. Senhor, nessa noite aqui eu tenho certeza que o teu propósito está sendo estabelecido, porque Jesus, o Senhor veio para buscar e salvar todo aquele que estava perdido. E aqui nessa noite, ó Pai, está aqui essa jovem, que ela tomou essa decisão, Pai, de reconhecer o Senhor como o Senhor da vida dela. E nós aqui como igreja, Pai, nós a apoiamos, nós estamos aqui para ajudar, para auxiliar nessa caminhada. Senhor, que nessa noite ela sinta-se abraçada, Pai, aqui pela Tua presença. Senhor, que todos os dias ela possa desfrutar, ó Pai, dessa caminhada com o Senhor, ó Pai. Senhor, que todos os dias da vida dela ela possa viver, que ela possa ter essa convicção de que o Senhor a ama, e é isso que importa, Pai. E aqui nessa noite, com o nosso coração alegre, Pai, nós abençoamos a vida dela, a família dela, e sabemos, ó Pai, que é um novo tempo, Deus, e nós aqui selamos e ligamos na terra e no céu, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, Deus abençoe, viu? Muito bom. Irmãos, somente por Jesus, não tem outro caminho. Usam-se muito um ditado dizendo assim que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira, tá? O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. E quando você reconhece Ele como seu Senhor e como seu Salvador, abra sua Bíblia no livro de Lucas 22, capítulo 19, amém? Lucas 22, 19. Quando vierem te falar, ou se porventura você chegar em um ambiente chamado igreja, e se mostrarem ser melhor do que você, tem alguma coisa errada. Nós estamos aqui todo mundo na mesma caminhada, carecemos e dependemos do mesmo Deus. Como eu disse para você, o que vai diferir é a sua tomada de posição. É só isso. Se você quer continuar uma vida que aos seus olhos parece bom, mas que leva a um final não muito bom,
ou se você vai seguir no caminho da verdade na vida. E se Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, é porque existe um caminho que é mentiroso e que não te leva à vida. Entenda isso nessa noite. Se Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, existe um caminho que não é verdade, que não leva à vida. Em qual caminho você tem andado? Em qual caminho você tem andado? E pegou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente pegou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Amém? Vamos ler aqui, deixa a sua Bíblia aí aberta e nós vamos discorrendo aqui. Irmãos, quero compartilhar com vocês aqui nessa noite essa palavra que Deus colocou no meu coração. E como eu disse aqui no início, irmãos, todos nós aqui erramos, todos nós falhamos. E todos nós carecemos e dependemos da misericórdia e da graça de Deus sobre a nossa vida. Todos nós, do maior ao menor. Porque se não é o plano perfeito de Deus, plano executado, se não é o que Deus fez por minha vida, pela sua vida, nem aqui nós estaríamos. Então nós precisamos entender isso, irmãos, que se não é por Jesus Cristo, se não é pelo que Jesus fez por nós, nós nem aqui estaríamos. Mas louvado seja o nosso Deus, porque Ele entregou, Ele não poupou o seu Filho, e nós vamos ver isso aqui. Por isso hoje nós estamos aqui diante da ceia do Senhor. E aqui a palavra de Deus fala que Ele deixa algo instituído para mim, para você, dizendo: fazer isso todas as vezes em memória de mim. Todas as vezes que vocês fizerem, todas as vezes que vocês exercerem esse ato, faça isso em memória de mim. E assim como, irmãos, lá atrás, no Antigo Testamento, eu preguei aqui peguei isso aqui um dia, na Páscoa. Ali, aquela instituição que aqui vai ser a última Páscoa dessa forma, e agora começa a ser a ceia do Senhor. Eu não vou entrar nisso aqui hoje, depois nós vamos, se você quiser ver essa pregação, está lá no YouTube, você vai lá, você vai ver que foi na Páscoa. E aqui nós precisamos entender que foi algo que Deus instituiu naquela época, lá atrás, no Velho Testamento, que simbolizava a salvação e que já remetia ao que Jesus faria por mim, faria por você. Então ali o Senhor, Ele dá uma ordem, Ele diz assim: olha, você está lá em Êxodo 12, Ele vai dizer, vai falar: olha, isso vocês vão fazer e será algo perpétuo. O que é algo perpétuo? Não tem fim, vai ser sempre feito, vai ser sempre lembrado. E ainda mais lá em Êxodo 12, 26, Ele dá uma ordenança, e aí as pessoas, Ele pergunta: tá, mas quando os nossos filhos perguntarem o que é isso, quando os nossos filhos perguntarem o que é esse ato, aí Ele vai falar: vocês vão dizer para eles o que é, ponto a ponto, desse ato a qual se revela a salvação de Deus na vida suas. Porque aquele povo, irmãos, ali foi salvo pelo sangue do Cordeiro que estava nos umbrais das suas portas. E como eu disse, ele já estava remetendo, já estava simbolizando, já estava mostrando, apontando o que Jesus faria, porque todos nós só alcançamos a salvação através do sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Então, irmãos, ali ficou algo instituído perpétuo para se fazer todas as vezes, para se lembrar da onde Deus havia tirado aquele povo, para se lembrar da onde Deus tinha livrado e como a salvação tinha alcançado a casa e a vida deles. E aqui não é diferente. Jesus, Ele deixa aqui, e essa aqui é a última ceia ali que Ele está com os seus discípulos, antes deles lançarem a mão nele ali, fazer o que fizeram com Jesus, que levaram Ele até a cruz, o crucificaram e assim fizeram. E aqui Ele deixa algo bem claro, Ele fala: olha, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então a ceia do Senhor, ela é um memorial. A ceia do Senhor é algo, e quando nós estamos diante de um memorial, o memorial é para você trazer à memória algo ou alguém. Quando você chega diante de um memorial, um exemplo aqui está aqui, eu vou usar esse exemplo, está aqui esse baixo. O baixo aqui se tornou um memorial e tem muitas histórias por trás daquilo que foi feito através dele. E aí eu chego aqui e eu começo a olhar, e eu começo a falar, e eu começo a trazer na minha memória aquilo que eu tenho relatado. E se tem pessoas à minha volta também, eu começo a falar: olha, esse baixo aqui, ele é de esse baixo aqui é de 5 cordas, ele é isso, ele é aquilo outro, enfim. O memorial é para você lembrar de algo ou de alguém. Você vê quando as pessoas chegam diante de algumas estátuas, elas começam a falar: olha, essa estátua aqui era do fulano de tal, ele fez isso, ele fez aquilo outro. Então as pessoas começam a lembrar, elas têm uma história a contar.
Então, irmãos, a ceia do Senhor, ela é um memorial. E aqui só abrindo um parênteses, só para diferenciar, às vezes pessoas chegam diante de estátuas, diante de coisas e de monumentos, começam a lembrar de história, de pessoas que passaram, que fizeram, que vieram, mas aí aquelas pessoas morreram, só ficam aquelas lembranças. Mas esse que eu estou falando para você aqui, deixa eu dizer algo para você, ele foi a história que ele morreu por mim e por você, mas o desfecho não é, continua morto no sepulcro para ser lembrado, mas ressuscitou e vivo está pelo século dos séculos. Aleluia! Aleluia! Eu não estou falando para você de trazer a memória a um Deus que está morto, a um Deus que está sepultado, não, mas que está vivo, e é Ele que está aqui atuando nesse culto, desde o início. É esse mesmo que tocou você aí no mais profundo da sua alma. E ali então Jesus deixa bem claro, dizendo: olha, fazer isso todas as vezes em memória de mim, até que eu venha. E ainda há uma promessa. E quando eu começo a falar desse memorial, eu começo a trazer a minha memória, em Lamentações 3, 23 ou 22, se eu não me engano, ali vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E como eu disse aqui no exemplo, você vai olhar de pessoas que foram maravilhosas, pessoas que foram boas, mas que morreram e não podem fazer nada. E ali você finaliza com tristeza: pô, morreu, não tem como fazer mais nada. Mas Jesus ainda está fazendo pelo século dos séculos. Está vivo, está vivinho, irmão, está vivinho, vivo. E aí, irmãos, quando nós começamos a trazer a nossa memória sobre esse memorial do que é a ceia, do que Jesus fez por nós. E aqui ele estava ali com os discípulos, e ele fala ali que ele desejava, como eu estava desejoso de participar, eu estava desejoso de estar com vocês nessa Páscoa, antes do meu sofrimento. Jesus já estava falando com eles ali, o que ele anunciava, desde lá do início da caminhada. Irmão, Jesus nunca deixou ninguém enganado. Jesus sempre falou para os discípulos qual que era o propósito dele. Jesus nunca ludibriou, Jesus nunca enganou os discípulos, falando: olha, vem andando aqui atrás de mim, vamos caminhando que eu vou estar com vocês aqui e pronto. Não, Jesus sempre dizia: olha, vai chegar uma hora que eu vou para o Pai, vai chegar uma hora que eu não vou estar aqui mais não. Jesus nunca enganou ninguém a nada, ele deixava muito claro qual era o propósito dele, e o propósito dele era fazer a vontade do Pai. Prova essa que eu e você estamos aqui hoje. Então, irmãos, quando você começa a trazer a memória, como eu disse ali, Jesus participou ali com eles e disse: olha, está vendo aqui esse pão simboliza o meu corpo, que vai ser entregue por vocês. Esse suco que vocês estão tomando simboliza o meu sangue. Quando você está comendo aqui o pão, não quer dizer que você está comendo um pedaço da carne de Jesus e tomando o sangue de Jesus, não, irmãos, deixa eu dizer, já foi entregue, já está consumado. Mas aqui é para nós trazermos a nossa memória. O que ele deixou ali para os discípulos é: olha, fazer isso todas as vezes em memória de mim, até que eu venha. Então, irmãos, quando nós começamos a trazer na nossa memória e a falar desse memorial, não tem como nós fugirmos de alguns pontos e começar a aquecer o nosso coração daquilo que Jesus fez por mim e fez por você. Irmãos, eu poderia colocar aqui inúmeros pontos, mas eu separei aqui alguns para que nós pudéssemos compartilhar aqui nessa noite, para você entender que nada te impede nessa noite você participar do corpo e do sangue de Cristo, assim como nada te impede você entregar a sua vida para Jesus. O que vai definir a sua decisão, porque já está feito, está consumado. Você querendo ou não, Jesus morreu por você. Você querendo ou não, ele foi sacrificado sim, e ressuscitou. Eu querendo ou não, ele fez, está consumado. Então, irmãos, eu trago na minha memória quando eu começo a falar acerca do que Jesus fez, e quando eu vou participar do corpo e do sangue de Cristo, aqui simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. E o primeiro ponto que eu quero falar com você é: Deus é amor, e Jesus, Ele te amou. Diga assim: Jesus me ama. Encosta no seu irmão e fala assim: Jesus te ama. Jesus te ama. Isso é uma verdade. João 3,16, coloca para nós aí. Hoje vocês vão ter que sapecar para mim nas datações.
Irmão, João 3,16, aquilo que nós falamos aqui, nós vamos dentro da palavra, tá, irmão? Nós somos uma igreja bíblica, então se está na palavra nós vamos falar. Quando eu disse que todos pecaram, eu não estou falando de mim mesmo, nós somos aqui na palavra de Deus, está falando aqui que todos nós pecamos e carecemos de Deus. Então aqui, irmãos, primeiro ponto aqui, quando eu começo a trazer a minha memória, e falar desse memorial, do que Deus, do que o Senhor fez por mim, não tem como eu não lembrar, e eu creio que é o ponto mais importante e o maior de todos, que é o amor genuíno de Deus comigo e com você. E olha aqui, se você porventura nessa noite está aqui, você fica, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu sou um coitadinho, ninguém não está nem aí para mim. Deixa eu dizer algo para você, se ninguém pode estar não está nem aí para você, eu acho meio difícil, porque todos nós temos um valor em nós, mas aquele que importa, Ele te amou, Ele te ama, e Ele tanto prova essa que o que Ele fez aqui, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E um dos mais lindos, versículo 17, por favor. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Então, irmão, se te falaram para você que Jesus veio foi para te condenar, que Jesus veio foi para te destruir, para te aniquilar, primeiramente, quando você for abrir a sua boca para falar que ninguém te ama, depende de qual amor você quer. Às vezes nós estamos querendo amor, às vezes nós estamos querendo amor das pessoas, estamos focando só nas pessoas, queremos ser conhecido por todos, e aí, irmãos, eu vou dizer para você, você vai se frustrar, porque o homem falha, uma mãe pode abandonar um filho, um pai pode abandonar um filho, mas Deus todavia jamais vai te abandonar. Este é o amor ágape, este é o amor puro e verdadeiro para de Deus Pai comigo e com você. Então, irmão, você precisa entender isso. Deus te amou, então quando eu estou aqui e eu vou ceiar, não tem como eu não lembrar, não tem como eu não trazer à memória o amor genuíno de Deus, o amor genuíno de Jesus com a minha vida e com a sua vida. E Ele não veio para te condenar, Ele não veio para te apontar, Ele veio para te salvar. Irmão, segundo ponto que nós vemos aqui quando nós começamos a observar esse memorial e trazer a nossa memória, foi a obediência de Jesus. Jesus veio, irmão, e cumpriu fielmente cada ponto da lei. Jesus veio e cumpriu cada ponto, sem faltar em nada naquilo para qual o Pai te enviou. Irmão, Jesus, Ele foi obediente, e ali Ele foi tão obediente, irmãos, e a palavra de Deus aqui vai nos mostrar, e lá em Lucas 22, 42, abre aí para mim, 22, 42, irmãos, agora você imagina o peso. Jesus, irmãos, foi 100% homem e 100% espírito. Jesus, Ele teve ali, Ele sentiu ali também como homem. Jesus ali também, Ele teve ali as suas lutas como homem. Mas aqui você vai ver no momento que Ele está lá no jardim do Getsêmani, logo antes deles pegarem, logo antes deles surpreenderem. Olha a obediência de Jesus, por causa desse ponto que nós lemos aqui, por causa do amor ao Pai, primeiramente, e por causa do amor a mim, o amor a você. Olha aqui, Pai, se queres ou se podes, afasta de mim esse cálice, tira de mim. Sabe o que é, irmãos? Jesus sabia o que aguardava Ele. Jesus sabia a morte de cruz, era a morte mais desprezível que naquela época existia. A morte de cruz, irmãos, era considerada pelos romanos, e os romanos não eram bonzinhos, os romanos eram maus, e eles chegaram a intitular que a morte de cruz era a mais terrível e mais horrenda que existia naquela época. Aí você imagina Jesus, e sabia que tudo isso aguardava a humilhação, Ele sabia que tudo isso aguardava a rejeição, e aí Ele fala: Senhor, se possível for, me afasta disso, se possível for, me tira. Mas aí entra a obediência e o amor. Mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, Jesus, a sua vontade, Deus. Perdão, Pai, eu sei que vai doer, Pai, eu sei que eu vou ser humilhado, Pai, eu sei que vão pisar em mim, mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade, porque Jesus já via hoje eu, você, seu parente, seus amigos, esse bairro, essa cidade, sendo alcançada pelo amor de Jesus Cristo. Irmãos, é isso que nós trazemos à nossa memória.
Em Isaías 53, nós vamos ver ali o profeta Isaías recitando, falando sobre o que Jesus levou quando ele foi crucificado. Irmãos, ali quando nós vemos a menção do texto, parece que Isaías está debruçado, Bruno, na cruz. Parece que Isaías está ali debaixo dos pés de Cristo, que ele começa a citar o que Jesus passou naquela cruz. E ali nós vamos ver Isaías 53, do 4 em diante. Ele vai dizer assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Por isso somente por Jesus Cristo nós temos remissão de pecado, porque fora dele nós estamos todo mundo no ar, irmão, não tem conversa não. Mas ele foi transpassado. Por causa de quais transgressões, irmãos? Foi de Jesus? Jesus transgrediu? Não, ele foi fiel a cada ponto, mas por causa das nossas transgressões. Foi o que, irmão? Esmagado por causa de nossas. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Olha o que Jesus passou por causa de mim, olha o que Jesus passou por causa de você. É muito bom que isso fique bem esclarecido aqui, porque às vezes, irmão, nós temos menção da cruz, da crucificação, como uma obrigação, como algo que Jesus fez por fazer. Não, deixa eu dizer algo, era você, irmão, foi por causa de mim, foi por causa de você, que ele passou toda essa situação, para que nós pudéssemos ser curados. Foi por causa da minha transgressão, ele não transgrediu, eu transgredi, eu transgredo. Por isso que ele tem poder para perdoar o pecado, por isso ele tem o poder para te redimir, por isso ele tem o poder para te purificar, porque se não é isso, não tinha jeito, irmão, a condenação era certa para mim e para você. Então, irmãos, ali Isaías, ele cita, ele fala que ele foi moído, que ele foi transpassado, que ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Irmãos, Jesus veio, cumpriu tudo o que o Pai havia pedido. Jesus veio, ele obedeceu. Jesus, ele foi até a morte. E, irmãos, em Isaías 53, vai dizer que ele foi como uma ovelha muda ao matadouro, não disse sequer uma única palavra. Sabe por quê, irmão? Mais uma vez, porque ele via aqui esse dia aqui hoje. Não falou uma palavra. Imagina, irmão, sendo moído, sendo machucado, esmagado, e não falar uma palavra. Hoje em dia, qualquer coisinha que acontece com a gente sai espraguejando até a 19ª geração. Hoje qualquer coisinha que acontece, qualquer coisinha, a gente reclama. Lembra, irmão, que se você reclama hoje, irmão, se você reclama hoje, se você tem vida para você reclamar, foi porque alguém um dia em silêncio foi moído e transpassado na cruz do Calvário, por causa de você. E às vezes, irmão, nós achamos que esse ato que Jesus fez, ele não fez mais do que a sua obrigação. Isso mostra da forma como que nós tratamos o sacrifício de Jesus. Isso mostra, irmão, como as pessoas hoje têm tratado as coisas de Deus. Como que as pessoas têm sido tão, às vezes, displicentes, ou às vezes não têm dado valor naquilo que Jesus fez. Das duas uma. Ou elas ainda não conheceram de fato o sacrifício de Jesus, ou elas conheceram e elas não querem, simplesmente para elas tanto faz Jesus. Você não fez mais do que a sua obrigação. Não, você está fazendo seu serviço. É tipo aquilo, né? O policial prender alguém. Não, ele está fazendo mais do que o serviço dele. O problema é dele, está fazendo. Infelizmente, tem hora que tem pessoas tratando as coisas de Deus dessa forma. Às vezes ele não vai parar para lembrar. Por isso que eu te falo, pega a sua Bíblia, vai ler Isaías 53, quando você estiver reclamando, quando você estiver querendo revogar alguma coisa, vá lá e lembre, irmão, o que aconteceu com Jesus por causa de mim, por causa de você. Vai trazer a memória, vai olhar para o memorial, vai fazer memória dele, vai trazer na sua memória o que Jesus fez por causa de você e por você. Aí eu creio que o nosso argumento vai mudar, que a nossa mente vai mudar. Irmãos, e Jesus ali veio, cumpriu a vontade do Pai. Jesus, ele veio, obedeceu o Pai em tudo. Jesus, ele foi elevado ali. E aí, vem a sua morte. João 19:30. Jesus ali,
mesmo com vontade, a sua vontade humana de desistir. Jesus ali mesmo sabendo o que eu aguardava. E deveras, irmão, Jesus já sabia que muitos de nós iríamos o rejeitar. Mesmo assim ele foi levado à cruz. Mesmo assim ele escolheu ir. Sabe por quê, irmãos? Muitas pessoas daquelas que ali receberam milagres de Jesus, eram aquelas também que estavam lá gritando para crucificar Jesus. Muitas pessoas daquelas, e em Atos 3 nós vamos ver, os apóstolos ali fazendo uma menção sobre isso, dizendo, deixa eu dizer algo para você, esse Cristo aí, que usou a nossa vida para curar esse homem que estava aqui, é o mesmo que vocês crucificaram lá atrás. Mas o que ele quer que vocês façam? Se arrependam e se convertam. Então, irmãos, Jesus já sabia que muitos de nós aqui ia dar pouca importância para a morte de cruz. Jesus sabia que muitos de nós aqui ia estar pouco se lixando. Para que é evangelho? Para que é o que Jesus fez? Verdade é essa, irmão, sem esconder nada. Jesus já via lá na frente, mas mesmo assim ele foi e se entregou. Ele poderia muito bem falar, e o Osto, esse aqui vai fazer isso e isso aqui, já vou jogar para cá. Esse aqui vai me obedecer, esse aqui vai vir bonitinho, eu vou trazer para cá. Não, Jesus ele deu a oportunidade para todos. Irmãos, na morte de Jesus ele já estava mostrando bem claro o que ele estava fazendo. Na hora que ele foi ali entregue no lugar de Barrabás e na hora que ele estava do lado daquele ladrão lá na cruz, Jesus já estava mostrando bem claro ali, desde o início, na verdade, o que é que ele tinha vindo para fazer. Então, irmãos, muitos de nós às vezes, Jesus sabia que nós não iríamos dar crédito à palavra dele, como o profeta Isaías disse. Jesus já via tudo e vê todas essas coisas, mas ele espera de mim, de você. Você não surpreende Jesus, irmão. Você não surpreende a Deus. Não pense você que às vezes você está aqui, eu posso ter no meu sorriso e na minha boca palavras, mas aqui a palavra de Deus, viva e eficaz, e penetra no mais profundo. Eu posso te enganar com um sorriso, eu posso te enganar com uma feição, eu posso te enganar com uma postura, mas deixa eu te dizer, quem vai esconder de Deus, irmão, se ele vai no mais profundo? Então Jesus sabe qual que é a sua intenção, você que está aqui agora. Jesus sabe. Jesus sabia tudo, irmão. Jesus sabe tudo. Mas mesmo assim ele escolheu morrer por mim e por você. Aí cabe cada um de nós tomarmos essa decisão. E ali, na morte de Cristo, João 19:30, depois de ter feito tudo aquilo que o Senhor Deus ali havia enviado Jesus para fazer, Jesus ele fez. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o seu Espírito. Irmãos, quando fala ali está consumado, não quer dizer só assim, foi e morreu. Não, irmãos, na hora que Jesus faz isso ali, na hora que Jesus exerce esse ato, ali, irmãos, o diabo já tinha achado que tinha vencido, o diabo achou que já tinha triunfado, e já estava até fazendo festa, mas aí quando Jesus disse, está consumado, o véu se rasgou, aquilo que nos separava de Deus, agora já não separa mais, aquilo que criava uma barreira, já não existe mais, o véu se rasgou, e nós fomos reconciliados com Deus Pai, através de Jesus Cristo. Então nessa noite eu quero dizer para você, está consumado, está feito, está realizado. E aí, irmão, nós vamos ver, irmãos, o que Jesus ali fez. Abre a sua Bíblia, irmãos, em Colossenses 1:13, coloca aí para nós. Já vai aqui, nós vamos rapidinho, dá tempo ainda. Colossenses 1:13. Irmãos, olha aqui quando Jesus, por isso, irmãos, às vezes, e nós já chegamos até a usar isso, eu já usei isso aqui algumas vezes, já usei. Tem vergonha de chegar aqui e falar, irmão, falei isso aqui uma vez, mas não é para ter falado não. Que falava, era eu que era para ter morrido no lugar de Jesus. Ô, irmão, tem como morto morrer? Que isso, pastor? Tem como morto morrer? Não, irmãos, quando Jesus fez isso aqui, sabe o que aconteceu? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos pecados, então por isso não tinha como eu e você ser levado até a cruz, por isso que tinha que ter sido Jesus mesmo, porque na morte dele, quando ele disse está consumado, pois olha o que aconteceu aqui, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quando Jesus ali, irmãos, entrega por mim e por você, Ele está ali nos resgatando, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos pecados que nos separavam de Deus. O véu se rasgou, tem acesso, mas o acesso veio porque nós tivemos a vida, e não só uma vida terrena, mas uma vida eterna com o Senhor.
Aleluia! Irmãos, quando eu começo a trazer isso à minha memória, irmãos, não tem como meu coração não se aquecer. Irmãos, eu me encho de alegria. E eu faço uma pergunta para mim: como que eu estou aqui agindo mediante o que Jesus fez por mim? Eu não estou querendo dizer que o que eu vou fazer, irmão, vai me levar para o céu. Irmão, deixa eu dizer algo para você: ninguém vai para o céu porque é bonzinho demais, porque senão do jeito que a gente é arrogante, nós vamos chegar lá batendo no peito: é Jesus, cheguei aqui porque eu não pequei, é Jesus, cheguei aqui porque eu sou bom demais. E ninguém também vai para o inferno porque é ruim demais, irmão. Não, senão não existiria a graça, senão não existiria o amor, o perdão de Deus. Mas o que vai diferir é se você entende e se você aceita o perdão de Deus para a sua vida e abandona práticas que te levam para a morte e cai para dentro e vai com Jesus até o final. Então, irmãos, se eu sou bonzinho demais, eu sou um homem muito bom, irmãos, nós devemos ser mesmo. Isso não é ruim não. Mas não venha achar que a sua bondade, não venha achar que as coisinhas boas que você faz, que as doações que você faz vai te levar para o céu. Se te falaram isso, te enganaram. Aqui, existe a obra? Existe. Temos que fazer a obra? Tem, irmão, lógico que temos que fazer. Mas não venha achando que o dízimo que você devolve, a cesta básica que você traz, a ajuda que você dá na rua vai te levar para o céu. Deixa eu dizer algo para você: não, salvação somente através de Jesus Cristo, por causa da graça que foi sobre a minha vida e é sobre a sua vida. Não vem nessa de que acha que vai pagar, eu estou pagando o dízimo para mim ir para o céu. Deixa eu dizer algo para você: se a sua mentalidade é essa, muda hoje, porque somente através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e a graça dele te alcança, você consegue chegar ao teu céu. Sabe por quê? Nenhum de nós teria possibilidade nenhuma. Em Marcos vai dizer que para o homem é impossível ser salvo, mas para Deus tudo é possível. E aí, irmão, nós vamos para a ressurreição de Jesus. Veio, obedeceu, cumpriu tudo, foi moído, transpassado, humilhado, xingado, cuspido, fizeram tudo o que tinha que fazer com Jesus, e ele manteve calado e firme até o final, morreu. Mas aí nós vemos a ressurreição de Jesus Cristo. Coloque aí para mim Colossenses 2, vamos ler do 8 ao 15. Irmãos, então Jesus ele morreu, mas Jesus ele ressuscitou. E quando Jesus ele ressuscitou, então Jesus ali, ele veio e nos trouxe a vida, como eu disse, porque nós estávamos mortos. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. É o que eu acabei de falar aqui, irmão. Toma muito cuidado com palavra herege, toma muito cuidado com enganação, pessoas usando a Bíblia para te enganar, para te escravizar, para te tomar dinheiro, para usurpar a sua vida, para te ferrar o seu irmão. Desculpa a expressão da palavra, creio que não falei nada demais também não, mas tome muito cuidado, irmãos. Filosofias vãs e enganosas, dizendo: uma vez salvo, salvo para sempre. Você dá aqui porque Deus vai... Irmãos, não é assim que funciona. Se nós formos pagar para a gente ir para o céu, nós estamos mais ou menos enrolados, tá? Nós não temos dinheiro para pagar isso não. Nós não temos. Não caia nessa. Então tome cuidado com as vãs, filosofias vãs, enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares. Tem muitas pessoas pegando, irmão, usando, chegando aqui ao altar, falam umas palavras tão bonitas que parece estar até na Bíblia. Terceira João, segundo eu, está falando isso, todo mundo, aleluia. Vai ler Bíblia, vai examinar a palavra, toma cuidado. Tem muitas pessoas que estão sendo enganadas, tem muitas pessoas que estão sendo levadas cativas, escravizadas por causa das filosofias vãs e enganosas, sem fundamento. Toma cuidado, irmão, pelo amor de Deus. Jesus fez o sacrifício, vai conhecer a história genuína de Jesus. Para de ficar ouvindo o que fala lá no rádio, o que fala na televisão. Hoje em dia, irmãos, pelo amor de Deus. E eu vou continuar aqui. Irmãos, hoje, se você falar assim: tem um anjo visitando a igreja, e ele vai vir e vai entregar revelações. Irmãos, a gente não dá conta de gente aqui dentro da igreja. Tem que botar até telão lá fora. As pessoas hoje dão mais ênfase no anjo do que Jesus Cristo, o cabeça, o salvador, o libertador, irmão. Aonde nós vamos parar desse jeito, irmão? Aí vem, estou vendo um anjo ali, o anjo passou correndo ali, segura aí, irmão, o anjo vai descer. Irmãos, anjo existe, lógico, eu não estou desmerecendo isso não, mas toma muito cuidado, irmão. Fala só do anjo, mas não fala de Jesus Cristo, não fala do cabeça, está errado. O anjo vem e visita, não tem transformação de vida, porque ele não tem poder para isso, mas Jesus Cristo tem poder de perdoar pecados e transformar a sua vida. Toma muito cuidado com isso, irmão.
Estão enfiando um monte de tradição que chega a parecer doutrina. Doutrina é o que está aqui, irmão. Doutrina é o que está aqui, ó. Palavra, Bíblia. Vigia, irmão. A gente tem que ser mais atento, irmão. Sabe, irmão, com as coisas mais sem lógica, sem fundamento, irmão. Pelo amor de Deus. Humanos e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo, e não em... A Bíblia, irmãos, aponta sempre para Cristo, desde lá do Antigo Testamento até no Novo, e é Jesus, irmão, não tem conversa não, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, vai. E por estarem nele, que é o cabeça, todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojador do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo e com Ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, se você crê, se você caminha com Cristo, morre-se o velho homem e nasce um novo homem, a imagem de Deus. Você precisa entender, irmão, foge das conversas fiadas, foge das coisas erradas, foge dos ensinamentos que não vêm de Cristo, que não vêm de Deus, que tentam mudar, que tentam facilitar, que tentam diminuir, que tentam deixar mais light o que Jesus passou. Irmão, não foi light não. Jesus foi esmagado por causa de mim, por causa de você. Jesus foi humilhado por causa de mim, de você. Ah, irmão, Jesus, Jesus. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Ele passou todas essas coisas. Ele vivenciou tudo isso. Ciente do que ele estava fazendo. Não faltou em nada. Sabe por que Jesus fez tudo isso, irmão? Você sabe por quê? O que ele falou com os discípulos? Olha, fazer isso todas as vezes em memória de mim, até que eu venha. É a palavra de Deus no livro de... irmãos, isso aqui eu vou falar com o seu negócio. É combustível para todos os dias na minha vida, irmão. Isso aqui, irmãos, é que eu todos os dias eu busco. Quando vem luta, quando vem dificuldade. Irmãos, isso aqui é meu combustível. Às vezes eu estou passando algumas coisas, eu vou lá e olho e falo, o que Jesus passou? O que Jesus passou por mim? Tudo isso com um objetivo. Para me levar para um lugar, irmão. Jesus passou tudo isso para te levar para um lugar. Olha o amor de Deus, olha o amor de Jesus comigo, com você. E aí em João 14, você vê Jesus ali um diálogo com os discípulos. Aí ele fala assim, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Porque se não fosse assim, eu não teria dito para vocês que eu vou preparar um lugar. E eu virei e os levarei para mim mesmo, porque aonde eu estiver, vós também estáis. Aonde que Jesus está, irmão? Para onde que Jesus foi, irmão? Para onde que Jesus foi levado? Há um lugar aguardando a mim e você. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em Jesus. A casa de meu Pai há muitas moradas. Há um lugar para você, há um lugar para mim, há um lugar para todos. E aí Jesus, ele vai dizendo, olha, eu vou, mas eu não vou deixar você só. Eu vou enviar o Consolador. Irmão, está difícil, está doendo, está dando vontade de desistir. Não para não, sem Jesus não dá para viver. Irmão, se você ainda não entendeu o plano genuíno por que Jesus morreu, você precisa hoje fazer uma conversão na sua vida. Senão nós não vamos passar de meros espectadores, ouvintes, mas não convencidos, porque não permitimos o Espírito Santo nos convencer que precisamos de Jesus. Quantas pessoas têm zombado da cruz?
Quantas pessoas têm zombado de Cristo nas suas atitudes? Quantas pessoas têm zombado de Cristo nas suas falas, comportamentos? Quantos de nós nem sabemos que existe um lugar em Deus? Achamos que a nossa vida é aqui, afinal de contas. Se eu não estou ganhando dinheiro aqui, se eu não estou tendo uma vida nessa terra, Deus não existe, Deus se esqueceu de mim. Deixa eu dizer algo para você: se Deus tivesse esquecido de você, você não estaria aqui hoje, meu filho. Lembra das chicotadas, da humilhação, calado, tudo isso para te dar um lugar. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21 e aqui eu finalizo. Jesus não quer ver você sofrer, irmão. Não pense você que Jesus quer ver você sofrendo, mas Ele quer que você entenda que nesse lugar aqui nós estamos querendo que o céu seja aqui, irmão. Muitos de nós estamos querendo que a vida boa seja aqui, irmão. Pastor, é errado eu querer viver uma vida boa aqui? Não, não é errado. Mas para de ficar com os seus pés firmados aqui e não olhando para onde de fato você deveria olhar. Hoje falar da volta de Jesus, infelizmente muitas pessoas vão entender como uma interrupção de planos. Ô jovem, Jesus é maior do que a sua faculdade. Ô jovem, Jesus é maior do que o plano de casamento. Ô empresário, Jesus é maior que a sua empresa. Ô trabalhador que está dando a sua vida de manhã, de tarde, de noite, ei, Jesus é maior do que isso. Se Jesus voltar, irmão, que fique em casa, que fique calmo, que fique dinheiro na conta, que fique os planos que eu tenho, que eu fiz, que eu arquitetei, porque o que me importa é chegar onde Ele tem para mim, irmão. Você precisa mudar a sua mente acerca das coisas de Cristo. Muitos de nós achamos estar muito perto de Deus, mas nós estamos muito longe, porque nós escolhemos estar longe, porque nada mais nos separa do amor de Cristo. Não é luta, não é altura, não é profundidade, não é morte, não é dor, não é nada. Irmãos, você precisa despertar hoje para Jesus. Eu não quero saber, não importa se você toca, se você... Irmão, se você ainda não entendeu esse plano aqui, ó, não adianta nada. Não adianta, irmão. Irmãos, tudo isso porque há um lugar. E esse lugar, ele é no Senhor. Apocalipse 21, por favor. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e Ele será o seu Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Está passando luta aqui? Está passando dificuldade aqui? Está pensando em desistir? Aqui é luta, aqui é provação, mas vai chegar um lugar que essas coisas não vão existir mais. E Ele, Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois essas coisas foram passadas, essas coisas antigas, tudo se passou, e eis que tudo novo se fez. Passa, por favor.
Aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E aí o texto continua dizendo que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é meio, Ele é fim. Olha aqui, deixa eu dizer algo para você. Jesus foi para o Pai para preparar moradas, e aonde este lugar está te aguardando, não há morte, não há dor, não há choro, não há pecado, não há tristeza, não há angústia. Todas essas coisas se passaram, eis que tudo novo se fez. Você vai morar com Deus. Você vai morar com Deus, irmão. E eu te digo mesmo, o pecado não vai entrar lá, essas coisas não vão entrar, porque o texto continua dizendo que essas coisas que é do pecado, essas coisas que desagradam a Deus, não vai entrar lá. E deixa eu dizer algo para você, e se você comete essas coisas, deixa eu dizer para você, precisa ter uma mudança na sua vida, porque se essas coisas não entram lá, eu preciso estar purificado, eu preciso estar transformado pelo poder de Jesus Cristo, porque senão eu não vou entrar neste lugar. É muito lindo falar do lugar onde não tem choro. É muito lindo falar do lugar onde não tem morte. É muito lindo falar do lugar aonde Deus vai enxugar as lágrimas dos seus olhos. É muito bonito, é muito motivante. E é uma verdade. E ele disse: Senhor, escreve essas palavras. Ele falando com João: olha, escreve que são verdadeiras e fiéis. Sabe por que o Senhor mandou ele escrever? Porque ele sabia que hoje eu e você estaremos sendo ministrados por essa palavra, estaria sendo anunciado para mim e para você. Mas ele também continua dizendo: mas enquanto aos que praticam tais coisas, e ele vai falando ali, não vai entrar não, irmão. Então deixa eu dizer algo para você, esse lugar é para você, esse lugar é para mim. Por isso que no início aqui eu disse: todos pecaram e longe de Deus estão. Primeira coisa, reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador, entregue a sua vida para Jesus e siga Jesus, que é o caminho da verdade e a vida. Deixe Jesus transformar, mudar a sua vida, porque essas coisas não entram. E aonde que essas coisas são cometidas? É no vento? É no ar? É no ventilador? Não, é através de mim. São atos que eu faço, todos esses aqui, ó, são atos que eu cometo, que eu faço. Por isso que eu preciso de ser purificado. Por isso que entra a graça de Deus. Porque por nós mesmos, irmão, a gente não larga a mão dessas coisas não, porque a nossa carne inclina pro pecado. Agora deixa eu dizer algo para você. É muito lindo, é muito fofo dizer de entrar nesse lugar. E é uma verdade, vai entrar. Mas deixa eu dizer algo, se você e eu não abandonarmos as práticas, pecar, eu falei lá no início, há uma diferença entre você errar, você pecar e você viver na prática do pecado. Porque quem vive na prática do pecado, irmãos, diretamente falando, e o que a Bíblia diz lá em João, quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Está chancelado. Pastor, o senhor falou que a gente vai errar, a gente vai pecar. Vamos errar, vamos pecar. Mas há uma diferença entre desobedecer e o desobediente. Não confunda as coisas. Então, irmãos, esse lugar existe. E Jesus fala: João, escreve, essas palavras são verdadeiras e fiéis e elas vão se cumprir. Mas aqui, esse lugar aqui eu vou enxugar o choro, não vai ter morte, não vai ter dor, essas coisas vão ser passadas. Mas enquanto aqui, ó, a turma que pratica essas coisas e não abre mão, não larga, deixa eu dizer, o lugar deles também está reservado. O lugar deles também está reservado, irmão. Aí a questão de escolha. A graça de Deus, ela já é sobre a minha vida, sobre a sua vida. Mas não confunda a graça e deixa virar desgraça na sua vida, não. Que pastor, palavrão, desgraça, irmãos, é falta de graça, tá? E quando eu escolho viver na prática abundante do pecado e não me arrependo, para mim, para que graça? Para quê? Não adianta. Mas a graça de Deus é sobre a minha vida e sobre a sua vida. Basta que cada um de nós venhamos tomar uma posição. Então, irmãos, aqui deixei para você aí alguns pontos sobre relembrar daquilo que Jesus fez por nós. Por isso que eu falo, irmão, só fica sem ceiar quem quer. A ceia do Senhor. Ele foi lá, se sacrificou, entregou por mim, por você. Ele nos dá perdão, nos purifica de todo pecado, de todo erro, o Espírito Santo de Deus nos convence. Então, irmãos, porque a Bíblia é bem clara, que aquele que não come, não bebe, está dizendo que ele não quer fazer parte com Jesus. Pastor, quem não come, não bebe,
está dizendo, eu não faço parte, eu não quero fazer parte. É por escolha. Sabe por quê, irmão? A ceia, ela vem na sua mão. Agora, uma coisa é que nós damos a instrução. Não, pastor, eu vou viver na vida louca mesmo. Não, vem com conversa, não. Eu vou viver assim, pronto, acabou. Escolha sua. Escolha sua. Você decidiu. Quem sou eu para influenciar nisso? Ninguém aqui tem o direito de falar com você, não, mano. A não ser se você for de menor, se tiver seu pai e sua mãe, ele pode chamar você na responsabilidade. Ouve seu pai e sua mãe, viu? Ouve seu pai e sua mãe. Então, irmãos, é isso, vai vir na minha mão. Jesus já fez, está consumado. Como eu disse, você sendo bonzinho, você achando que você é mal, você fazendo ou não, está consumado, irmão, foi feito. O véu se rasgou de cima a baixo, então o acesso está feito. Agora, depende de cada um de nós. Por quê, irmãos? Infelizmente, quem não come e não bebe, hoje, algumas pessoas não podem vir, seja por suas situações, seja de trabalho, seja alguma enfermidade, alguma coisa. E se for enfermidade, se você souber de alguém que você conhece, que não veio cear hoje por causa de enfermidade, você vai procurar o diácono ali, a minha mãe ou meu pai, no final do culto, ele vai preparar a ceia para você, ou você vai levar, ou ele mesmo vai lá e vai ministrar a ceia com essa pessoa. Agora, não vim porque eu estou assistindo televisão, aí, irmão, você já mostrou a sua devida importância que você dá para a ceia do Senhor, então nós não vamos lá servir ceia para você não, porque você não quer participar. Você está entendendo, irmão? Só se a pessoa não quiser. O Ministério de Louvor pode subir, por favor. Então, irmãos, está aqui, vai passar diante de você. Você só não sei se você não quiser. Se falar, pastor, igual eu falei, eu não vou mudar de vida não, eu quero ficar desse jeito para mim tá bom. A decisão é sua. Eu quero dizer para você que Jesus, ele por te amar tanto, ele te respeita. Irmão, a passagem do jovem rico, Jesus olha para ele, e a palavra fala que Jesus o amou. Jesus o amou. Mas Jesus respeitou a decisão daquele jovem que foi sair de perto de Jesus, triste porque ele não quis aceitar Jesus, não quis aceitar o que Jesus falou com ele. Jesus não vai te xingar, irmão, Jesus não vai te humilhar, porque você tomou a decisão de não fazer parte. Mas ele deixa bem claro, se você não come, se você não bebe, vocês não têm parte comigo. É assim, irmão, irmãos, eu tenho que passar a palavra aqui, da forma que ela está. Eu não posso te roubar, eu não posso ser desonesto com você, de não passar a palavra clara e revelada. Eu poderia muito bem, irmão, ter falado aqui, ter ficado aqui só no lugar que nós vamos entrar. Uau! Uhul! Maravilha! Ter sapatia, vamos lá! Beleza, mas é bem claro, se você não mudar, se você não permitir que através do Espírito Santo de Deus, você entenda que somente por Jesus você abandona essas coisas, cara, seu lugar também está separado, está chancelado, é o enxofre. É o inferno, está falando ali. Ninguém falou mais de inferno do que Jesus, irmão. E as pessoas, pastor, falar de inferno na igreja. Ninguém falou mais de inferno do que Jesus. Se lá atrás os profetas já vinham falando de arrependimento, se mais na frente já falava de arrependimento, se mais para cá Jesus vem falando de arrependimento, e ele falava do inferno, falava de que se não tivesse nele, irmãos, era lançado fora. É eu que não vou falar? Você está doido? Não posso fazer isso não, irmão. Eu não tenho o poder de fazer algo, e ninguém aqui tem. Eu não tenho o poder de te salvar e nem de te condenar. Isso eu não posso falar, você vai para o inferno, já era. Eu não tenho esse poder. Quem que foi dado todo o poder e toda a autoridade foi para Jesus Cristo. Ele tem o poder. Então, irmão, quem pode salvar é Jesus. Aqui, fora dele, nós nada podemos fazer. Então, o conselho que eu te dou, entrega a sua vida para Jesus, caminha com Jesus, porque o negócio vai arrochar dia após dia. Então, irmãos, os diáconos podem vir. Você que está aí, curve sua cabeça, feche seus olhos. Vai falar com Deus aí, irmão, um pouquinho com as suas palavras. Pastor, não sei orar não, irmão. Vai falar com Deus, vai conversar com Deus aí. Jesus está aqui, está vivo. Vai conversar com Ele aí e falar, Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. Sabe, irmãos, se você também não precisa, não fala que precisa. Mas a verdade é, todos nós carecemos, irmãos. Porque todos nós pecamos. Todos nós pecamos, irmão. Não tem nenhum aqui. Não tem nenhum aqui, irmão. Não tem nenhum aqui que não pecou, que não errou. Não tem nenhum. E se tiver alguém que falar, pastor, mas eu não peco, ou eu vou te chamar você de anjo, vou ter que arrumar um outro nome para você. E eu vou ter que ir na palavra mais uma vez, porque aquele que fala que não pecou já cometeu o pecado, irmão. Já cometeu o pecado. Errar nós vamos errar, irmão. Vacilar nós vamos vacilar, irmão. Mas o que vai diferir é o que eu te disse.
É você ter uma mudança de mente e de posicionamento. A pessoa escolhe pecar, irmão. A verdade é essa. Nós escolhemos pecar. Sempre você